meu e não é seu, infelizmente, mas é o dinheiro que os candidatos vão receber para suas campanhas eleitorais, ou já receberam. O PL, por exemplo, repassou uma generosa fatia de seu fundo eleitoral para as campanhas dos deputados federais do partido que buscarão a reeleição ou vão tentar o Senado em 2026. Segundo a coluna Igor Gadelha, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse ter autorizado a transferência de 3 milhões do fundo para cada deputado federal da sigla que será candidato. Mas deixa quem entende do assunto falar aqui comigo. Abre para mim aqui para eu conversar com o Zuc. Produção, Gustavo Zuc está aqui comigo. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todo mundo assistindo o Contexto Metrópolis. Um prazer estar aqui. Vamos falar de dinheiro para quem nos assiste, porque é o seguinte, né? Tem o fundão que os partidos recebem do governo, é um dinheiro para que possa ser repassado aos seus candidatos para fazerem as suas campanhas. Mas existem tetos previstos pelo TSE para que cada candidato receba um valor X. O Valdemar está dizendo aí que vai dar 3 milhões, que é o teto, eu acho que é o teto para deputado, se eu não me engano. É um pouco mais que 3 milhões o teto, para não tem nada, é 4 milhões e pouco o teto para deputado, tá, Neila? Está dando alto, o valor alto aí para candidatos a deputados, só que a gente tem muitos candidatos. E eu sei que o Valdemar está avaliando isso no decorrer da campanha, ou seja, 3 milhões são para aqueles que estão se desempenhando, apresentando um bom desempenho. E quanto vai ganhar aqueles que não estão com desempenho tão bom assim? Então, Neila, essa é uma pergunta que pode gerar uma ciumeira dentro do PL, né? A gente apurou, a gente conversou, a gente viu, já tem muito candidato recebendo um valor bastante considerável do fundo eleitoral do PL, né? A gente sabe que a gente, né, o internauta, o nosso leitor, o nosso ouvinte, às vezes está prestando mais atenção na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro e Lula, né? Essa polarização, essa intensidade nas opiniões, mas a gente sabe também que o Centrão, ele olha para a eleição presidencial, mas ele olha muito atento para a eleição ao Congresso Nacional, para a eleição de deputados federais e de senadores. Isso por quê? Porque é a bancada da Câmara, é a bancada do Senado, esses são os parlamentares eleitos por cada partido que vai definir nos próximos 4 anos quanto cada sigla vai receber de fundo partidário e de fundo eleitoral. Fundo partidário é aquele valor que é pago todo ano aos partidos para sua manutenção, que é utilizado para passagens aéreas, é utilizado para jantares, é utilizado para eventos, é utilizado nos institutos, né, os institutos de pesquisa que cada partido tem, né? Por exemplo, o PL tem o seu, o PT tem o seu. E outra coisa é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é pago a cada 2 anos, ano de eleição, para os partidos financiarem as campanhas eleitorais. Nesse ano, o PL vai ter cerca de 880 milhões de reais para fazer a campanha de seus candidatos. O que o Valdemar prometeu? Falou assim, olha, deputados federais que estão buscando a reeleição ou que estão buscando uma vaga ao Senado vão ter 3 milhões de reais cada um. Claro, isso ainda está. Os principais nomes já receberam esse valor. A gente cita na matéria, por exemplo, alguns, o Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a esposa do ministro João Roma, Roberta Roma, que é deputada federal também do ex-ministro João Roma, né, que concorre ao Senado pela Bahia, ela está concorrendo como deputada federal pela Bahia, também já recebeu 3 milhões de reais. Outros estão um pouquinho abaixo ali, receberam 2 milhões e meio, receberam 2 milhões,6, um pouquinho abaixo, modo de dizer, né, gente? Porque 2 milhões para fazer campanha é bastante dinheiro. Eu tenho absoluta certeza de que muita gente que está assistindo a gente nunca viu 2 milhões na vida, e esses 2 milhões vão ser gastos ali em pouco mais de 2 meses. Outros candidatos, o Valdemar pagou 1,5 milhão. Quem são esses candidatos? São candidatos que têm potencial, mas que não têm mandato. Então, a gente encontrou, por exemplo, 2 nomes bastante significativos aí, bastante conhecidos, figurinhas carimbadas que o eleitor deve conhecer. O primeiro é o Padre Kelmon. Lembra do Padre Kelmon, o candidato padre? De festa junina. O padre, que a senadora Soraya Tronic chamou de padre de festa junina nas últimas eleições, exatamente. Está concorrendo a deputado federal por São Paulo. E ele recebeu 1,2 milhão do PL para fazer a sua campanha. Não é para fazer igreja, é para fazer campanha eleitoral. Outro nome que recebeu 1,5 milhão, Jair Renan Bolsonaro, que vai aparecer na urna lá em Santa Catarina como Jair Bolsonaro, né? Ele é homônimo do pai, ele
Jair Renan, o pai Jair Bolsonaro, ele recebeu 1,5 milhão do PL para fazer a sua campanha a deputado federal por Santa Catarina. Estratégia muito boa, hein, de usar o nome do pai, Jair Bolsonaro. Assim, ele é vereador para o Balneário Camboriú, acho que todo mundo sabe que ele não é ele não é o próprio pai, mas ele já usou esse nome na urna em 2024, quando foi eleito vereador por Balneário Camboriú, e agora repete essa estratégia. Aliás, se você joga ali na página do Tribunal Superior Eleitoral, tem um monte de Bolsonaro no país. Às vezes, tem uma candidata em São Paulo, se não tem nada, Valéria Bolsonaro, que ela é prima de segundo grau de um primo do Bolsonaro, uma coisa assim, mas tá lá Bolsonaro na urna. Tem um monte de gente usando Bolsonaro na urna e o PL escolheu algum desses para receber um valor considerável ali de fundo eleitoral. Isso tudo por quê? Porque, claro, Valdemar Costa Neto quer a presidência da República com Flávio Bolsonaro com toda certeza, mas ninguém vai sair de mãos vazias, ninguém quer sair sem o seu quinhão na eleição, e o quinhão do Centrão, de modo geral, e a gente não pode esquecer, Valdemar Costa Neto sempre foi um homem do Centrão, é a bancada da Câmara dos Deputados e a bancada do Senado. É essa bancada. Se ele fizer 100, 120, 130, 140 deputados, que seria uma bancada gigantesca, isso significaria mais fundo eleitoral, isso significaria participações nas decisões do Congresso Nacional pelos próximos 4 anos, e a gente sabe quem tem o Congresso controla muitas vezes a pauta da própria presidência da República. É só a gente ver essa semana que o presidente Lula, no meio da campanha, separou um tempinho para almoçar com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, Neila. Além das emendas parlamentares, que é muito dinheiro voltado aí para os estados, e a gente viu que o próprio Valdemar disse que ele dá os pitacos nessas emendas. Ele dá os pitacos, quanto mais deputados tiver e mais deputados tiverem mandato por causa da ação de Valdemar, mais fica uma relação possível dele apontar onde tem que ir emenda, onde não tem que ir emenda, né? Isso é uma negociação ali dos partidos que o ministro Flávio Dino não gostou muito e mandou parar com isso, mandou não continuar. Quem tem que indicar emenda são os parlamentares eleitos. Mas a gente sabe que dentro de um partido político, dentro das negociações internas de um partido político, isso é uma coisa muito difícil de controlar, né? Você não consegue ali falar que o deputado, por exemplo, o deputado de São Paulo está colocando emendas para um hospital X ou para uma delegacia Y, que isso não tem um interesse do presidente do partido, que é de São Paulo, que é um político de São Paulo, muito conhecido, muito forte. Então, assim, emendas parlamentares, fundo partidário, fundo eleitoral, participações nas decisões do Congresso, cargos, tudo isso não depende se você tem a presidência da República ou não. Depende do tamanho da sua bancada. O PL, nos últimos 4 anos, teve ali entre 90 e 100 deputados, né, variando com filiações e desfiliações. E já foi uma potência muito grande no Congresso Nacional, a ponto do Hugo Mota ter que ir negociar com o PL para conseguir se eleger presidente da Câmara. O PL teve que, claro, não tinha força para eleger um candidato para chamar de seu, mas foi um fiel da balança muito importante na eleição à presidência da Câmara e será um fiel da balança muito importante, talvez mais importante ainda, dependendo do tamanho da bancada que fizer. A expectativa é ter mais de 120 deputados, talvez 130 deputados. Expectativa, claro, às vezes não se confirma, às vezes é menos, muitas dessas expectativas são jogadas para cima, mas para o PL, bancada na Câmara dos Deputados e bancada no Senado, aí até por questões de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a cereja do bolo das eleições, que, claro, tem Flávio Bolsonaro como prato principal, Neila. Eu quero ver o ano que vem, quando o Hugo Mota precisar do apoio do PL, se ele tiver uma grande bancada como essa de 130 deputados, para conseguir a sua reeleição à presidência da Casa. Digo isso porque o Hugo Mota está dando total apoio à reeleição do presidente Lula, e agora com esses encontros, eu acho que esse é o terceiro encontro, segundo ou terceiro, do Hugo Mota com o presidente, para apoiá-lo a liberar os assuntos estratégicos do governo dentro do Congresso. Como é que vai ser essa negociação? Tá bom que política é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Mas como é que vai ser essa negociação o ano que vem com a bancada do PL para ele se reeleger? Política é um dia de cada vez, mas assim como nós jornalistas já às vezes olhamos muito para frente para ficar de olho no que vai acontecer, político às vezes fala que não, mas também está olhando muito para frente. Eu já conversei com algumas lideranças do PL sobre isso, como que eles estavam recebendo essa aproximação do Hugo Mota com Lula, visando especialmente a eleição na Paraíba, que é um estado bastante lulista, um estado que sempre deu uma margem considerável de votos de vitória para o presidente Lula ou para os candidatos do PT.
E eles estão bastante bravos, bastante irritados por alguns motivos. O primeiro é que a saída do Hugo Mota para perto do Lula não significa apenas a eleição na Paraíba, significa uma pauta mais governista na Câmara dos Deputados. Isso pode acontecer, eles entendem que faz parte da política, mas algumas dessas pautas eles entendem que colocaram a oposição em uma situação complicada às vésperas da eleição. Então vamos tratar, por exemplo, aqui do PL da misoginia. O PL da misoginia, eles falam assim, olha, é um tema que o nosso eleitorado se posiciona contra, mas que o eleitorado feminino se posiciona a favor. Ou seja, é um jogo de perde-perde para a gente, porque se a gente fica a favor do PL da misoginia, a gente irrita o nosso eleitorado. Se a gente vai contra o PL da misoginia, a gente irrita o eleitorado feminino. Ou seja, a gente não tem nada a ganhar com essa discussão agora. Ou seja, não é o momento de discutir o assunto. Na visão deles, não é o momento. Claro, a gente aqui não está falando que o Congresso não deve discutir uma criminalização da misoginia, que é um assunto bastante importante, um assunto que tem que ser debatido, você concorde ou não com o teor do texto. Outro assunto que eles falam é a PEC 6x1, que pode ser votada na próxima semana, no meio da eleição. É um assunto que eles falam assim, olha, a maior parte da população é a favor, mas muito do empresariado, muitas das ideias liberais defendidas pelo PL vai na contramão do que diz o projeto. A gente acredita, por exemplo, que a diminuição da escala teria que vir acompanhada de um aumento da produtividade, teria que vir acompanhada de um período de transição longo, teria que vir acompanhada de outras medidas. Mas, se a gente vota contra a PEC 6x1, a gente irrita esse eleitorado que trabalha 6 dias por semana e às vezes não tem tempo para arrumar a casa, para dar uma atenção para os filhos, para fazer algumas das coisas básicas da vida pessoal de cada um. E se a gente vota a favor da PEC 6x1, a gente irrita o empresariado, que é um apoiador, né, da direita de modo histórico ali, desde a época do PSD, passando pelo bolsonarismo, até chegar na eleição do Flávio Bolsonaro neste ano. Então, é um jogo de perde-perde. E eles falam, o Hugo Mota fez isso visando a aproximação dele com Lula, visando a eleição na Paraíba e deixou a gente aqui meio anal, meio perdido nessas pautas ali tão polêmicas que talvez depois da eleição a gente pudesse até discutir um jeito de votar, mas antes da eleição é bastante prejudicial. E aí eles falam assim, olha, do jeito que está o Hugo Mota ali, de braços dados com Lula, se posicionando muito forte pela eleição do Lula, vai ser muito difícil que a gente consiga apoiar a reeleição dele em 2027. Claro, isso talvez signifique que na hora da discussão, na hora que bolsonaristas e Hugo Mota sentarem à mesa para ver qual a possibilidade que o preço vai sair mais caro para o Hugo Mota. Ou seja, se agora a eleição dele, ele precisou votar o PL da dosimetria, que inicialmente era da anistia, virou dosimetria, talvez para os próximos 2 anos de mandato, o PL queira cobrar um preço maior, especialmente se tiver uma bancada bastante encorpada, como é a previsão do partido, Neila. Vai cobrar com juros e correção monetária, porque essa questão do PL da anistia foi a mesma promessa que o Hugo Mota fez lá no passado, para convencer Jair Bolsonaro e o PL do Valdemar a apoiá-lo para sua eleição à presidência. Tanto que eram umas das desculpas que, por exemplo, deputados como Nicolas Ferreira, como o Eduardo Bolsonaro davam quando apoiaram a eleição de Hugo Mota. Não é o candidato dos nossos sonhos, mas a gente tem um acerto para que vote o PL da anistia, ou seja, para anistiar os envolvidos no 8 de janeiro. Diferente do que foi votado ali por muita pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal ali, por pressão do próprio governo Lula, falou assim, ó, anistia não, a gente pode tratar de uma redução das penas, que inclusive é uma redução das penas que está parada no Supremo Tribunal Federal ali, o Supremo sentou em cima e não apreciou e não tem previsão de quando vai apreciar isso, Neila. Delicado o cenário aí, tem esforço concentrado semana que vem no Congresso, cenário delicado de fato para a direita e principalmente para o PL. Eu quero continuar falando de dinheiro e eu quero vir para cá, porque tem dados, volta para mim os dados, produção, eu quero falar mais sobre isso. Lá embaixo, eu coloquei para a gente falar aqui sobre os valores, não só de fundão, mas também de valores que os candidatos estão recebendo de investidores, de amigos, de aliados. O Zuc falou, o PL com mais de 800 milhões de fundo, nem ele vai ter recursos suficientes para dar aos seus candidatos o teto de gasto da sua campanha. Só para deputado federal, se fosse conceder o teto a todos, o partido precisaria de 1 bilhão e 700 mil reais para atender 535 candidatos espalhados pelo país e de outro 1 bilhão
para aqueles que vão concorrer às vagas das assembleias legislativas. Só para senador, os 33 candidatos representariam gastos em torno de 130 milhões de reais. Para governadores, seriam 126 milhões, mais do que os 88 milhões que o Flávio Bolsonaro pode gastar no primeiro turno. O PL, que tem o Flávio como candidato a presidente, já repassou cerca de 30% do valor aos candidatos. Em seguida, vem o PT do presidente Lula com cerca de 615 milhões, dos quais 15% haviam sido entregues aos candidatos. Segundo os dados dessa quarta-feira, são dados do Tribunal Superior Eleitoral. Esse compilado, inclusive, foi feito pela Folha e eu estou aqui repassando para vocês. O PCdoB é a legenda que distribuiu o maior percentual do fundo eleitoral. Cerca de metade dos 60 milhões disponíveis esse valor foi distribuído. Na sequência, aparece o Partido Novo, que repassou 44% dos 37 milhões que tem direito. Claro, os partidos ainda contam com outras fontes de financiamento de campanha, como doações privadas, fundo partidário em menor volume. Candidatos das eleições gerais de 2026 arrecadaram em 10 dias cerca de 78,4 milhões de reais. Eu já quero falar com o Zuc o seguinte, tem gente bancando essas campanhas também, sempre foi assim. Agora, eu tinha visto uma planilha mostrando sobre a família Grendene. Eles já são historicamente doadores para a família Bolsonaro. Os dois irmãos, também um dos irmãos é o maior doador até o momento para a campanha do Flávio Bolsonaro e tem também esses recursos que vêm dos investidores. Isso é uma coisa muito importante, a gente da imprensa, o eleitorado, ficar de olho nisso, porque quem paga a campanha acaba tendo uma entrada maior quando o mandato começa. Então, se você olhar quem está investindo em cada candidato, ninguém investe em candidato por causa dos lindos olhos azuis, por causa da simpatia, por causa que o cara tem um bom papo, é legal, vamos chamar aqui para comer o almoço de Natal. Não, investe de olho na entrada que ele vai ter no gabinete desse candidato, na entrada que ele vai ter no mandato desse possível deputado, desse possível senador, desse possível governador e desse possível presidente da República. Então, é importante ficar de olho em quem está doando, justamente para entender os interesses que esses parlamentares vão ter, que os possíveis eleitos, não apenas ao parlamento, mas também ao Poder Executivo, vão ter durante os próximos 4 anos. Então, você falou do Grendene, mas a gente tem outras grandes famílias que doam com frequência, que são sempre figurinhas carimbadas nas eleições. Então, por exemplo, a gente tem a família do Rubens Ometo, por exemplo, que também doa para diversos candidatos. A gente tem... por exemplo, contamos na coluna o ator Marcos Palmeira doando para Marina Silva. Eu não tinha visto. O Marcos Palmeira, que chegou a ser cotado para vice de Marina Silva em 2018, doou ali na vaquinha da Marina Silva. A gente tem muita gente doando, por exemplo, para o Renan Santos, a gente tem muita gente doando para o Zema, a gente tem muita gente doando para outros candidatos no Brasil e tudo isso é importante. Por quê? Porque especialmente deputados federais, senadores, eles apreciam coisas relacionadas à energia elétrica, apreciam coisas relacionadas a combustíveis fósseis, coisas relacionadas ao meio ambiente, coisas relacionadas ao agro, tudo isso que às vezes sai um pouquinho, vamos falar assim, dessa pauta mais popular, dessa pauta ideológica, dessa pauta que a gente vê as pessoas discutindo, que as pessoas se digladiando nas redes sociais, mas existe muito interesse, porque é aí que está o dinheiro. Então, se eu estou investindo 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões em uma campanha eleitoral, pode ter certeza. É porque eu olho que nos próximos 4 anos eu posso ganhar muito mais que isso se essa pessoa for eleita, Neila. Exatamente. E não é que esse candidato que vai ser eleito vai te dar esse dinheiro de volta. Não funciona assim. Ninguém está falando de corrupção. Não. Estamos falando de, vamos dizer assim, de ele ouvir melhor. A gente, no fundo, é um grande lobby, uma grande forma de fazer lobby a você doar para as campanhas eleitorais. Foi, inclusive, por isso que foi proibido lá atrás a campanha de empresas, das doações de CNPJs para candidatos. Hoje só pode pessoa física, mas mesmo assim tem muita pessoa física com bastante dinheiro nesse país, né, Neila? Bastante. Bom, já agradeço a participação do Zuc aqui comigo. Vocês já sabem, coluna Igor Gadelha, todos os furos e matérias do Gustavo Zuc estão lá para vocês acessarem. Zuc, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Neila. Um abraço a todos aqui. Continue acompanhando o Contexto Metrópolis.
Vou chamar um intervalo comercial rapidinho aqui para quem assiste a gente na Fast TV. A gente já volta com o Contexto Metrópolis.